Diz assim: pois eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente, o soldado e o juiz, e o profeta e o adivinho, e o ancião, o capitão de 50, o respeitável e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente, e dar-lhe-ei jovens por príncipe, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com o irmão a casa de seu pai, dizendo: tu tens roupa ou manto, sê nosso príncipe, e toma sobre a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a voz, dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou, e Judá caiu, portanto a língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritar os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não dissimulam, ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmo. Dize ao justo que bem irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas obras lhe será dada. Amém? Lhe se dará. Pode se assentar, irmãos? Glória a Deus. O livro do profeta Isaías, irmãos, foi endereçado principalmente para o povo de Judá, embora ele falou de algumas coisas que iam acontecer com o povo de Israel, com as nações, mas ele profetizou mais para os reis de Judá. Ele profetizou no tempo do rei Uzias, do rei Acaz, do rei Jotão e do rei Ezequias. 4 reis, no período de 4 reis, Isaías profetiza para esse povo. E Isaías profetizou mais ou menos 60 anos. Então imagina o ministério longo que teve Isaías, por isso que é chamado de profeta maior, não porque ele era maior do que os outros, porque profetizou por mais período mais longo. E a intenção de Deus através de Isaías era trazer o povo de volta para Deus. Só que mesmo Isaías profetizando, pregando, chamando o povo a se voltar para o Senhor, o povo endurecia o coração para Deus, endurecia o coração para o Senhor, não queria ouvir a voz do Senhor. Embora Isaías profetizava ao mesmo tempo exortação e ao mesmo tempo consolo. Porque é isso que Deus faz com a gente, irmão. Ele nos exorta, mas também consola. Mas só que nós temos que entender que a exortação vem para nos trazer de volta, vem para nos trazer para Ele, ou a repreensão. Só que quando nós não damos crédito à repreensão de Deus, nós ficamos longe de Deus. E longe de Deus, já foi falado, não tem bênção, não tem salvação, não tem paz, não tem alegria, não tem tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre a nossa vida. Então imagina, Isaías profetiza, o tema do livro de Isaías é juízo e salvação. Porque Deus, Ele exerce o seu juízo contra os ímpios, mas contra aqueles que é fiel, Deus exerce a sua salvação. Irmãos, para quem se volta para Deus, nasce o sol da justiça. Mas quem se rebela contra o Senhor, nasce o leão, o leão que vem para julgar, só que ele vem para exercer o juízo condenatório. Então na nossa vida, nós temos essa escolha, irmão, de salvação ou condenação. E nós deveremos olhar para a palavra de Deus, para que Deus nos ensina, e se voltar para o Senhor. Porque Isaías confronta o povo por causa dos seus pecados. Confronta a nação. Se a nação não voltasse para Deus, os pecados iam ter consequência. Irmão, porque todo pecado ele tem uma consequência. Deus perdoa, mas também tem consequência. Eu sempre explico para os irmãos que quanto mais a gente se rebela, mais condenação, ou seja, mais consequência é para a nossa vida. Então Israel, se tivesse arrependido, não tinha as consequências que sofreram. Judá, se tivesse arrependido, não tinha as consequências. Mas eles rejeitaram os profetas e não se voltavam para Deus. Aí Deus levanta Isaías, fala: Isaías, profetiza, Isaías.
E Isaías, ele tinha parentesco com a linhagem real, então ele tinha mais influência com os reis e poderia trazer mais a palavra ali para os reis. Então ele estava mais ligado com os reis, e os reis tinham o dever de guiar o povo na presença de Deus. Só que os reis muitas vezes se corrompiam, e uma liderança corrompida corrompe o povo, se o povo não tiver a direção. Então pensa, o rei corrompido, o povo corrompido, Isaías trazendo a mensagem, ó, se converte, volta para o Senhor, e ao mesmo tempo eles profetizavam uma esperança futura, profetizou através também do Messias, profetizou também que o Messias viria, para ver se o povo reanimava, para ver se o povo reagia, porque uma coisa, irmão, eu chegar em você e falar, irmão, você está condenado e não tem mais chance. Outra coisa era Deus falar, ó, se arrepende que ainda tem jeito. Se arrepende que ainda tem esperança. E assim que o nosso Deus trabalha, irmão. Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso. Só que nós temos que dar crédito à voz do Senhor. Nós temos que aproveitar a longanimidade e a bondade do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu pequei, eu falei, eu transgredi, mas hoje eu estou me voltando para o Senhor. Hoje eu estou fazendo uma aliança com o Senhor. Hoje eu estou fazendo um compromisso com o Senhor. Isaías, o ministério dele, quer dizer, foi mais influente na vida do rei Ezequias, que fez uma reforma, que buscou a Deus, graças a Deus por isso. Porque tem gente que não ouve, mas tem gente que ouve, irmão. Tem gente que não se coloca em posição, mas tem gente que se coloca na posição. Então, só um conselho para mim e para você, não desanime. Continue sendo fiel a Deus, continue cultuando a Deus, continue adorando a Deus. Se Deus tem um chamado na sua vida, mas tem gente que está ouvindo, tem gente que não está ouvindo, não se preocupa, faça o que Deus te chamou para fazer. Porque Isaías, irmãos, embora o ministério dele foi de perseguições, muitas coisas ele passou. Para vocês terem uma ideia, segundo a tradição, Isaías morreu cerrado ao meio, no ano 680, pelo rei Manassés, que era pai de Ezequias. Foi um dos piores reis de Jerusalém, que trouxe a idolatria, tudo. Então imagina, mas o profeta cumpriu a vontade de Deus, cumpriu a vontade do Senhor. Então, irmãos, cumpre a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aí, se nós formos ver o capítulo 2, 3 e 4, está ligado. Esse capítulo 2, Deus começa a falar de um reino futuro. Deus começa a profetizar sobre esperança. Mas quando chega no 3, nós vemos que para acontecer esse reino futuro, para acontecer de Jerusalém ser restaurado completamente, eles iam precisar passar pela destruição. Irmãos, isso é triste. Porque o povo, lembra, o povo tinha a terra prometida, estava tudo na bênção. Só que o povo não valorizou a presença de Deus. E a presença de Deus começou a sair da casa do Senhor, começou a sair do meio do povo, porque o povo se entregou ao pecado. O povo não queria saber de Deus. Então o único jeito de ter uma restauração na vida do povo era provendo um cativeiro para purificar o coração do povo. Se Deus não agisse, o povo ia continuar lá nos seus pecados, nos seus delitos, e o povo não ia ter salvação e nem se voltar para Deus. Irmãos, tem coisa na nossa vida que não é para a morte, mas é para a vida. Eu falo isso e repito, é muito melhor Deus chegar em mim e você, filho, vem cá, do que Deus deixar aí você fazendo o que quiser longe dele. Porque aí a condenação é certa. Agora Deus fala, meu filho, você está fazendo, eu vou chamar sua atenção, eu vou repreender, porque eu repreendo todo filho que ama, mas pode ficar tranquilo, eu repreendo, mas se você se voltar para mim, eu também te curo, eu também te abençoo, eu também te fortaleço. Então o povo ia ter que passar por uma destruição primeiro, para depois ser restaurado. Irmão, não precisava disso. Vamos conversar comigo, com você aqui, irmão. Tem coisas que não precisa a gente passar. Não precisava eles passar por isso. Não precisava eles sofrer tudo o que sofreram. Tem coisa que a gente sofre, irmão, porque não obedece a Deus. Porque não obedece ao Senhor e depois nós falamos, ah Deus, por que aconteceu tudo isso? Aí Deus fala, por que você também não fez isso? Mas por que aconteceu tudo isso? Mas por que você não arrependeu antes? Por que você não se voltou antes? Então, irmãos, tem coisa que Deus não quer fazer na nossa vida. Mas tem coisa que nós incentivamos a Deus fazer. Então vamos se voltar para Deus.
Buscar a face do Senhor, porque o que Deus tem para nós é plano de paz a nosso respeito, é plano de paz para o nosso futuro. Aí o capítulo 3 começa dizendo que o povo ia ficar sem pão, o povo ia ficar sem água. Por quê? Quando alguma nação cercava a cidade, ele já cercava nesse intento, porque o povo não podia sair para fora do campo, para fora no campo para colher. Então o que começava? O povo começava a ficar com fome dentro daquele cerco, para o povo se render, porque sem comida a pessoa, como que vai ser sustentada, como que ela vai lutar, como que ela vai guerrear passando fome? Então o povo de Judá começou a comer dos celeiros que tinha dentro, porque eles não podiam sair para fora. Então começou a faltar pão, começou a faltar água, como nos cultos aí nós vemos o que aconteceu lá em Lamentações, já expliquei para os irmãos, mas só para a gente entender. Então o povo que tinha pão, que tinha água, começa a ficar sem pão e começa a ficar sem água. Primeira coisa que veio do juízo, irmão, falta de alimento. Irmãos, e quantas pessoas sofrem hoje? Tem uns que não escolhem, irmão, tá? Não estou falando todos, porque tem pessoas que não têm escolha, já nascem num lugar que a escassez é tão grande. Mas se é o povo de Deus, escolhido de Deus, que tem a bênção de Deus, para que passar necessidade, irmão? Eles não precisavam passar necessidade. Eles não precisavam ficar com falta de pão nem falta de água, eles tinham em abundância. Então veio a escassez de alimento. Eu não sei como está a sua vida, mas se está faltando alimento, se volta para Deus, porque Ele é o dono do alimento. Ele é o dono da providência, Ele pode abrir janela do céu e abençoar a minha vida e a sua vida. Então no versículo 1 nós vemos falta de alimento na vida do povo. E no versículo 2 nós vamos ver aqui falta de liderança. Falta de liderança, porque os líderes, os reis, o povo não veio de voltar para Deus, se corromperam. Os reis, os juízes, os profetas, os adivinhos, todas essas pessoas se corromperam. E o povo ficou sem liderança. E o povo sem liderança, ele se corrompia. Vocês sabem a história de Israel. Israel, quando não tinha uma liderança, eles não vigiavam, eles já voltavam para os ídolos, começavam a seguir o exemplo das nações vizinhas. Então, ou seja, eles ficaram sem líder, sem alguém para guiar eles, na verdade, fazer as coisas certas. Irmãos, quando o líder se corrompe, e se o povo não tiver noção, acaba se corrompendo e acaba sofrendo o líder e o povo. Por isso que a corrupção não deve fazer parte da nossa vida. Por isso que a nossa vida tem que estar embasada na palavra de Deus, no Evangelho. Porque é o Evangelho que vai nos libertar, é o Evangelho que vai nos salvar, é o Evangelho que vai nos guiar. Se o líder não guia um povo na presença de Deus, guia o povo na idolatria, esse não está na direção de Deus. E os reis aqui, vocês têm uma ideia, o rei Acás, está em 2 Reis, capítulo 16, versículo 3, ele passou o seu filho no fogo, irmãos. Passou o seu próprio filho no fogo, seguindo o exemplo das nações gentias, que tinha esses costumes de passar os filhos pelo fogo. Um rei que era do povo de Deus, agora fazendo coisas que o mundo fazia, vamos trazer para hoje, que os gentios faziam, adorando outros deuses, passando seus filhos pelo fogo. Então você vê como chegou a corrupção de Jerusalém, como chegou a corrupção do povo. Irmãos, não entregue seus filhos para o mundo, entregue seu filho na presença de Deus. Não leve o seu filho para ser queimado no fogo do inferno, mas leve o seu filho para morar na Nova Jerusalém. Criar o filho do mundo é queimar o filho no fogo. Não literalmente, mas naquele grande dia, se o filho não tem a presença de Deus, não se volta para Deus. Então nossos filhos têm que estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e cultuando ao Senhor. Ficaram sem líder. E se a gente for ver no 3, do versículo 5, agora o povo ia ficar sem respeito. Irmão, ficaram sem alimento, ficaram sem líder, sem adivinho, sem juiz, sem profetas. Pensa, que eles estavam corrompidos, e agora ficar sem alguém, sem respeito. Agora a família já ninguém respeitava mais ninguém, os jovens já não respeitavam os mais velhos. Será que hoje é diferente, irmão? Hoje não é muito diferente. Muitas coisas nós vemos hoje acontecendo. Líderes guiando as pessoas longe de Deus. Muitas escassez. Nós vemos também acontecendo os mais velhos, os mais novos não respeitando os mais velhos que estão na direção de Deus. Estou falando para respeitar pessoas mais velhas que fazem você fazer coisa errada, porque tem muito velho falando para as pessoas fazer coisa errada. Então tem que respeitar as pessoas que mandam você fazer o certo.
Então, olha o versículo 4 e 5. E dar-lhe-ei jovens por príncipe, e crianças governarão sobre eles. Já pensou um príncipe que é jovem e a criança governando sobre ele? Que direção vai ter? Uma criança precisa ser ensinada. Uma criança precisa ser discipulada. Uma criança precisa crescer. E o povo será oprimido, e um será contra o outro, cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, o vil contra o nobre. Irmãos, aqui os anciões eram os chefes de família. Eles que eram representantes, as pessoas respeitavam os anciões. Mas agora, por falta de líder, por causa do pecado do povo, os anciões iam ser desrespeitados. Hoje é diferente? Não é, irmão. Tem muito desrespeito. Porque às vezes, pode ser por falta de líder, às vezes por falta de instrução, às vezes por falta de ensinamento. Então por isso, irmão, que eu e você devemos se voltar para o Senhor. Não perca o respeito por Deus, não perca o respeito pelos aqueles que são de Deus. Não perca o respeito pelos mais velhos, respeite em nome de Jesus. Então imagina um povo com fome, sem líder e sem respeito. Como que não estava essa nação? Como que não ia ficar essas coisas? E hoje no mundo nós vemos isso acontecendo. Então no versículo 6 também diz: e quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo, tu tens roupa ou manto, se o nosso príncipe toma sobre a tua mão essa ruína. Então o povo ia ficar sem líder, e uma pessoa que tivesse manto, se tivesse pelo menos uma roupa para vestir, porque até o mais pobre ele tinha um manto ali, e esse manto, você tem uma ideia, não podia, esse manto, essa roupa que ele tinha, não poderia ser penhorada em penhor. Só tinha que ficar um tempo e à noite tinha que dar para ele se cobrir, porque pelo menos uma roupa o povo tinha, até o mais pobre tinha até uma capa. Então, aqui a situação ia ser tão feia que não ia ter ninguém para governar sobre eles, não ia ter ninguém para resolver aquela ruína, não ia ter ninguém para resolver aquela situação. Irmão, tem hora que não tem ninguém, mas se a gente se voltar para Deus, Deus levanta alguém e o nome dele é glorificado. Tem hora que é só a mão de Deus, irmão. Tem hora que é só a mão do Senhor para colocar tudo em ordem e o nome dele ser glorificado. E quem queria governar sobre as ruínas se não tinha nada? Irmão, se a mão de Deus é por nós, é uma coisa. Agora, quando a mão de Deus é contra, não tem como a gente colocar nada em ordem. Não tem como a gente resolver nada. Quantas coisas a gente quis resolver, Deus falou, não vai dar para você resolver. Porque tem coisa que é para Deus, irmão. Tem coisa que é para o Senhor. Então, olha o versículo 7. Naquele dia levantará esta voz dizendo, não posso ser médico, ou seja, não pode curar ninguém. Nem tampouco há em minha casa pão houvesse alguma. Não me ponha por príncipe do povo. Irmãos, naquela época, o povo, muita gente queria ser príncipe. Mas nessa situação, quem vai querer governar uma ruína? Sem ter nada ainda em casa. Então é difícil. Mas em nome de Jesus, Deus sempre tem uma saída, irmão. Deus sempre tem uma solução. Por quê? Olha o versículo 8. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu. Portanto a língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. Irmãos, o povo aqui, ele oprimia os pobres. O povo aqui se dava luxúria. O povo aqui se dava prostituição. O povo se dava idolatria. O povo não queria nem saber das coisas de Deus. Então eles tropeçaram e pelos pecados deles, pelas línguas deles, pelos que eles falavam, pelo que eles faziam, eles irritaram o Senhor e caíram. Irmãos, o pecado ele só faz algo, só faz a gente cair. Mas graças a Deus que Jesus nos faz nos levantar. Por isso que a gente deve tirar o pecado da nossa vida e colocar Jesus na nossa vida. Porque o pecado derruba, mas Jesus levanta. Então, pelo pecado do povo, a língua do povo, o que o povo praticava? Fazia eles cair. Irmão, se nós controlar a língua, que é o menor membro do corpo, nós conseguimos controlar o corpo. Mas se nós não controlamos a língua, muitas vezes pela nossa língua nós caímos. E a Bíblia diz que pelas palavras nós vamos ser julgados. Então o povo fazia tanta coisa, falava tanta coisa, que era contra Deus, irmão. Em nome de Jesus, não vamos levantar a nossa voz para falar contra Deus, mas vamos levantar a nossa voz para glorificar a Deus e dizer, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele está no controle. E a aparência do seu rosto testifica contra eles, versículo
Versículo 9. E publicam os seus pecados, como Sodoma. Sodoma, nós sabemos que choveu fogo e enxofre do céu e destruiu Sodoma. Choveu fogo do céu e destruiu. O povo publicava os pecados. Sabe o que é fazer o pecado conhecido? Publicar. Onde você vai publicar alguma coisa no Facebook, publica um jornal. O povo fez as coisas conhecidas do povo, pecava para todo mundo ver, não estava nem aí. Publicava o pecado deles, irmãos. Em nome de Jesus, pecado nem é para esconder e nem é para praticar. Pecado é para deixar. O que deve ser publicado é a palavra de Deus, é a glória de Deus, é o nome do Senhor Jesus. Eita, irmão, isso é forte, irmão. O pecado não deve nem ser oculto, nem escondido e nem publicar. Porque Davi quis encobrir o pecado, os ossos dele foi corroendo. Ele sofreu até que ele confessou a Deus e recebeu perdão. Então, irmão, não vamos publicar pecado nem esconder pecado. Vamos lançar ele fora da nossa vida em nome de Jesus. E não os dissimulam. Ai da sua alma, irmãos. Era o povo mesmo que estava trazendo sofrimento para eles. Ai da sua alma, irmão. O pecado traz sofrimento para a nossa própria alma. O livro de Ezequiel fala: a alma que pecar, essa morrerá. E essa morte aqui é morte eterna. Não é só uma morte física, não, é morte eterna. Então a nossa alma, o pecado traz sofrimento para a nossa própria vida, para a nossa própria alma. E diz mais, continuando: porque se fazem mal a si mesmo. Irmãos, o pecado faz mal para nós mesmos. Se o pecado fosse bom, não trazia tristeza, não trazia morte, não trazia dor. O pecado não é bom, parece que é, mas não é. O pecado parece que é gostoso, como Eva viu a fruta, desejoso, mas não é, no final é morte. No final é condenação. Então, em nome de Jesus, irmão, Deus não chamou nós não para pecar, Deus chamou nós para glorificar o nome dele. Mas olha aqui, irmão, em meio a tudo isso, Deus traz uma palavra para quem é justo. Deus traz uma palavra para quem é fiel, para quem é o remanescente dele. Versículo 10: dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Irmãos, quem está vivendo uma vida com Deus, com justiça, pode ficar tranquilo que a recompensa é o fruto da obra. Se você vive uma vida justa perante Deus, pode ficar tranquilo, você não vai colher você não vai colher espinho, você vai colher a bênção de Deus. Agora não estou falando que a gente não passa por nada, a gente só passa perseguição. Mas você e eu, ou quem está vivendo uma vida de justiça, vai colher o que é bom. Principalmente no final, a glória eterna. A salvação eterna, passar a vida inteira com Jesus. Então, justo, imagine nesse todo contexto todo, irmão. E eu passei pouco aqui para os irmãos, que é muito extenso. Deus, no meio disso, Deus fala: o justo, pode ficar tranquilo, justo, que você vai receber a sua recompensa. É como se Deus estivesse falando para quem é fiel: ó, pode estar tudo corrompido nesse mundo, mas se você for fiel, eu te abençoo. Mas se você for fiel, você vai comer o bem. Porque muitas vezes a gente vê: nossa, mas está acontecendo tanta coisa, tanta injustiça, olha o que está acontecendo nesse mundo, e parece que o ímpio está tudo bem. Não está tudo bem, irmão. Olha o que acontece com o ímpio, versículo 11. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos lhe se dará. Ímpio aqui pratica impiedade. Então, muitas vezes parece que está tudo bem, porque aqui, aparentemente, né, alguns reis aqui, parecia que a política estava tudo bem, mas corrompida eles estavam espiritualmente, moralmente, em várias áreas, mas na política parecia que estava tudo bem. Algumas coisas prosperavam, mas não estava tudo bem. Porque só está tudo bem quando a gente está obedecendo ao Senhor. Só está tudo bem quando a gente está no centro da vontade de Deus. Só está tudo bem quando a gente está bem espiritualmente e moralmente com o Senhor. Fora isso, irmão, podemos ter riqueza, podemos ter o que for, mas se não tivermos Deus, que é a base de tudo, nós não temos nada. Então o ímpio só vai receber o mal. Então não sejamos ímpios, irmão. Não vamos praticar impiedade. Eu vou só um pouquinho aqui mais para frente. Ia ter falta de varões, irmão, falta de homem. Imagine, a cidade que tinha homens valentes, valorosos, agora ia sentir falta de varões. Onde a gente vê isso? Versículo 25. Teus varões cairão à espada, teus valentes na peleja.
E por falta de varões, olha o que as mulheres iam fazer. Capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão, nos vestiremos de nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Ia faltar varão, ia faltar homem. E as mulheres, nesse contexto dessa época, eram os homens que sustentavam elas. E agora, olha como essas mulheres estavam dispostas, como ia faltar varão. 7 mulheres ia lançar mão, ou seja, ia querer só 7 mulheres para um varão. Tanto de falta de varão que ia ter, tanto de morte que ia ter, irmão. Tanto de morte que ia ter. E elas estavam dispostas até comer do seu próprio pão. Ou seja, vocês nem precisam sustentar nós. Só tira o nosso opróbrio, porque a mulher que não era casada ali muitas vezes era tida como opróbrio, como vergonha pública. Então só tira o nosso opróbrio, só fala que é nosso marido. Você nem precisa sustentar nós. Para elas não passar vergonha. Irmão, olha a situação da cidade. Olha a situação. E quantas, irmão, e quantos homens e mulheres estão se humilhando por causa de pessoas. Se humilhando por causa de situações. Se rastejando por causa de homem, se rastejando por causa de mulher. Deus não chamou a gente para isso não, irmão. Deus chamou a gente para buscar Ele. É Ele que dá a varoa, é Ele que dá o varão, é Ele que prepara a esposa prudente, é Ele que prepara o esposo prudente. Mas não precisa a gente chegar nesse ponto. Hoje a gente vê na mídia aí homem com 7 mulheres, com 10 mulheres. É só você ver essas coisas. Então isso não é bom para nós, irmão. Isso não é bom para a igreja. Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou nós para servir a Ele com amor e com temor. Deus chamou nós para abençoar a nossa vida. Isso não faz parte do que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é vida e vida com abundância. Irmãos, e olha o que acontecia. Aqui lembra que Deus, os anciões não iam governar, os líderes não iam governar, Deus ia colocar jovens, e as crianças iam governar sobre os jovens. Imagine, já um jovem precisa de entendimento. Agora uma criança governando ele, que entendimento ia ter a nação? Eu lembro de Salomão. Salomão não veio de ouvir os anciões. Salomão não, Jeroboão. Não veio de ouvir os anciões, foi ouvir os mais jovens. Claro que tem hora que tem jovem que está na direção, tem pessoa que não está na direção. E eles falaram, seu pai, Salomão, colocou um imposto muito alto aí sobre nós. Dá uma diminuída aí. Né? Dá uma diminuída, porque está feia a situação. Mas o que Roboão falou? Jeroboão fez? Roboão, quer dizer? Falou, não vou ouvir não, eu vou ouvir esses mais jovens. Colocou um imposto mais alto sobre o povo, aí dispensou, dividiu a nação. 10 foi para Israel e 2 ficou para Judá. Então imagine, se aquele jovem não tinha direção, imagine criança. E olha o que diz no versículo 12. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres que estão à testa do seu governo. Quantos reis se perverteram por causa das mulheres que estavam na testa do governo deles? Você não pega rei Acabe, outros reis. Aqui não está falando de mulher, está falando de mulher fora da direção de Deus. Então, seja, o povo sem liderança correta, sem direção, o povo fica perdido e sofre, irmão. Então, em nome de Jesus, se você está na presença de Deus, se você está sendo guiado na presença de Deus, continua, irmão. Porque é o que nós estamos vendo hoje. Muitas pessoas saindo da direção da palavra. Muitas pessoas saindo do evangelho. Porque está sendo guiado por pessoas que não foram guiadas por homens e mulheres de Deus. Está sendo guiado por pessoas que ainda não conheceram Jesus de verdade. Estão sendo guiados por pessoas que não conheceram o evangelho de verdade. E se não conhece o evangelho, como que vai pregar o que não conhece? Como que vai pregar o que não vive? Então, sai dessas coisas que te levam a buscar mais dinheiro do que a Deus. Sai dessas coisas que faz você buscar mais as coisas do mundo que a Deus. Não entre nessa. Busque ao Senhor. Você não precisa fazer a campanha de R$1.000 para você ter a salvação. Você não precisa passar por nenhuma porta para ter salvação. A porta é Jesus.
Ele mesmo falou: eu sou a porta. Eu sou a porta. Você não precisa comprar a água de Israel. Você não precisa comprar a água de Israel. Porque Deus não é Deus só de Israel, Deus é Deus da igreja. Deus é Deus de todo aquele que invoca o nome dele aonde estiver. Então, por falta de direção, as pessoas creem nessas coisas. Então não creia em tudo que fala, creia no que a Bíblia te diz. O que a palavra diz. Por isso que nós temos esse manual aqui, irmão. Por isso que a gente tem a palavra, já para não acontecer isso. Já para não acontecer essas coisas. E olha o que estava acontecendo, irmãos, com as mulheres de Sião. Versículo 16. Diz ainda mais o Senhor: portanto, filhas de Sião, se exaltam e andam de pescoço erguido. Irmão, as mulheres de Israel, olha a situação que estava. O povo corrompido moralmente, oprimindo o pobre, as pessoas passando necessidade. Eles oprimiam o pobre. As mulheres de Israel, não veio de buscar Deus, buscar o Senhor, andava de pescoço erguido. Como se não tivesse acontecendo nada. Como se o juízo não vinha vir, como se Deus não fosse castigar, como se não estivesse praticando pecado. As mulheres andavam de pescoço erguido, exaltadas, com olhares impudentes, olhares maus, olhares sem pudor, sem vergonha. Irmãos, em nome de Jesus, devemos andar de cabeça erguida no sentido assim, de estar em pé, andar firme na presença de Deus. Agora andar com altivez, aí isso já não pertence à nossa vida. Agora andar com impudência, olhares com falta de vergonha, olhares com falta de pudor. Irmão, isso não é de mulher de Deus e nem de homem de Deus. Homem de Deus anda com a vida com Deus, anda com o olhar puro, com o olhar limpo. Mulher de Deus anda com o olhar puro, anda com o olhar limpo. Não devemos andar com altivez. E quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. As mulheres usavam as joias nos pés, e muitas vezes aquelas joias faziam um barulho. Então, como que essas mulheres andavam? Querendo chamar a atenção. Um espírito de sensualidade. Cheio de enfeites, cheio de coisas, querendo chamar a atenção. Irmãos, em nome de Jesus, a atenção não tem que ser para nós, a atenção tem que ser para Jesus. A atenção não tem que ser para aquilo que a gente usa, tem que ser para aquilo que a gente serve. Jesus não chamou a gente para mostrar o que a gente tem. Jesus chamou a gente para mostrar Ele para as pessoas. Então, que vergonha, tanto dos homens, tanto da liderança, tanto do povo e tanto das mulheres. Continuando. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, as redezinhas e as luetas, e os pendentes e as manilhas e as vestes resplandecentes, os diamantes, os diademas, os enfeites dos braços e as cadeias e as caixinhas de perfume e as recadadas, os anéis, as joias, os pendentes no nariz, as vestes de festa, os mantos e as coifas e os alfinetes. Irmão, as mulheres usavam tanta coisa, se for ver tem 23 itens aqui, tantas coisas que usavam, para chamar a atenção. Os espelhos, as campinhas de linho finíssima e as toucas e os véus. Deus ia permitir que as mulheres ficavam calvas, careca, é uma vergonha isso, uma mulher naquela época ficar careca. Então Deus ia permitir que a nudez das mulheres aparecia, porque quando era levado para cativeiro, irmão, acontecia coisas absurdas. Muitas mulheres às vezes eram até abusadas pelos outros que levavam a cativeiro. Então, ou seja, essas mulheres que queriam mostrar a beleza externa, vivia no luxo, na prostituição, não queria saber de Deus, agora ia receber a ira de Deus. Irmãos, Timóteo capítulo 2, versículo 9. A Bíblia fala para as mulheres se vestir com pudor e modéstia. 1 Pedro capítulo 3, fala para a mulher se vestir com decência. Irmãos, não vamos querer chamar atenção pelas vestes, pelo nosso corpo. Não vamos querer mostrar. Pelo contrário, irmãos, vamos se guardar para Deus. Vamos se guardar para o Senhor.
Porque o que chama a atenção é uma mulher santa. É uma mulher revestida do poder de Deus. Revestida da graça de Deus. Eu sempre falo, se você chama atenção pela sua carne, a pessoa vai te valorizar pela sua carne. Quando eu vou aconselhar alguém a respeito de casamento, de essas coisas, você está gostando daquela pessoa pelo corpo, pelo que você está gostando daquela pessoa? Porque sempre vai ter uma pessoa mais bonita que a outra. Se você se interessa pela pessoa só por causa do corpo, você vai olhar outra pessoa. E se a pessoa se interessa por você só por causa do corpo, ela vai olhar outra pessoa, porque sempre tem uma pessoa mais bonita. Sempre tem um corpo mais bonito. Então, irmãos, a relação não é carnal, mas é espiritual também. Então o que Deus une, Ele não une na carne, Ele une em espírito. Que é o que unido da carne é carne. É claro que vamos se unir e se tornar uma carne só nesse sentido, mas tem que estar unido com Deus, tem que estar no espírito, tem que ser nas coisas de Deus. Senão as coisas não dão certo, irmãos. Então as mulheres, não veio de dar bom testemunho, davam um mau testemunho, assim como os líderes, assim como os homens, assim como todo Israel. Davam mau testemunho perante o Senhor. Mas, irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que havia destruição, mas para os remanescentes ia ter salvação. Então não desiste, irmão. Não desiste. Não desiste da sua família, não desiste de servir a Deus, não desiste da volta de Jesus, que Ele vai voltar. Não desiste. Mas pastor, está acontecendo isso na igreja, está acontecendo isso no mundo, está acontecendo isso na minha casa. Não desiste de servir a Deus. Não desiste de ser justo, não desiste de ser fiel. Porque a recompensa de Deus vem. Deus muda a situação. Deus muda a história. No meio de tudo isso, entra no capítulo 4, versículo 2, dizendo: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Sabe quem esse renovo para a minha vida e para a sua vida é Jesus, que veio brotando da raiz de Jessé. Jesus é o renovo para a minha vida e para a sua vida, é dele que nós precisamos, é ele que tira a vergonha, é ele que limpa os nossos pecados, ainda que esteja vermelho, ele deixa limpo, irmãos, como a neve, deixa branco como a neve. Então para nós é Jesus, é buscar a ele, é confiar nele, é ter fé nele. Eu conheço pessoas que não querem ir mais para a igreja, porque está acontecendo as coisas na igreja, acontecem as coisas no mundo, e a pessoa desanima, desiste, fala, mas se eu for na igreja, olha o que está acontecendo na igreja. Irmãos, não é só nessa época, na época dos profetas acontecia isso. Não tinha igreja, mas o povo que se reunia, muito estava corrompido. E nós vemos a luta que foi dos profetas, principalmente Elias. Elias falou, vocês servem Deus ou servem Baal? Nós vemos no Novo Testamento a luta que foi Jesus com aqueles falsos líderes, com aqueles falsos profetas, a luta que Jesus sofreu com aquele povo. Então hoje não é diferente, irmão. Nós vemos nas epístolas os problemas que tinha na igreja, os problemas que tinha na casa de Deus. Então não desista, não deixe de buscar a Deus. Procure um lugar que está pregando a palavra de Deus e fica na presença de Deus. Não desista, porque é isso que o diabo faz. Aí ele coloca a pessoa sozinha, trancada. Irmãos, a gente tem força é junto. Aí a pessoa se tranca sozinha num quarto e fica triste, irmão. Eu peguei essas causas. Falei, meu Deus, que situação. E a vida não anda para lugar nenhum. Porque o problema, irmãos, em nome de Jesus, o problema não está em Deus, o problema está nas pessoas. E nós vamos abandonar as pessoas por causa dos problemas. Ou abandonar Deus, quer dizer, por causa dos problemas que acontecem, por causa das pessoas. Irmãos, nós não precisamos abandonar o Senhor. Devemos estar firme, cultuando e buscando ao Senhor. E pode ficar tranquilo, ainda que aqui não seja tudo perfeito, Jesus tem um lugar perfeito para nós. Nós somos imperfeitos, irmão. Às vezes o problema somos nós. E nós temos que melhorar, mudar, buscar a perfeição. Então, vamos buscar ao Senhor.
Vamos se prostrar perante a presença dele, porque tem futuro, tem salvação. No versículo 2, continuando: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra é excelente e formoso, para o que escapar de Israel. Ou seja, quem escapar dessa situação, quem se voltar para mim, o futuro vai ser de fruto, vai ser de beleza, vai ser de glória. Irmão, quem escapar desse mundo, do pecado desse mundo, o fruto é de glória. Por isso que você deve sair do meio desse mundo, do pecado, da Babilônia, daquilo que nos corrompe. Porque o futuro é bom, o futuro é melhor. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3: e será que aquele que ficar em Sião, que permanecer em Jerusalém, será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Deus está falando, o que permanecer vai ser chamado santo. Eles vão ser purificados. Não vão ser mais motivo de vergonha. Pelo contrário, vai ser motivo de glória. Irmãos, permaneça, porque você vai ser motivo de glória para o nome de Deus. Você vai ser santo na presença de Deus, motivo de honra na presença de Deus. E olha o que diz o 4: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de dor. Por quê? Porque Sião foi levado para cativeiro? Porque tinha que limpar o pecado deles, da cidade, o tanto de sangue que tinha derramado. Mas como eu disse, depois eles voltaram do cativeiro. Voltaram e aí puderam reconstruir. Então tem coisas que Deus permite nós perder, permite coisas nós passar para limpar, irmãos. Se Deus está limpando a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, vamos deixar Ele limpar. Agora o que nós não podemos é desistir, irmãos. Desistir de estar na presença de Deus. Desistir de servir ao Senhor. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia. Lembra que a nuvem guiava o povo no deserto? O que Deus está falando aqui? Proteção, guiar o povo. E uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Irmão, quando Deus purifica, nós estamos na presença de Deus, há proteção para a minha vida e para a sua vida. Quando a gente está debaixo da nuvem da glória de Deus, há proteção para a nossa vida. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio, esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. O nosso tabernáculo é Jesus. Ele nos protege da tempestade, Ele nos protege da chuva, Ele nos protege de todo mal. Então vamos se esconder debaixo das asas do Altíssimo, vamos se esconder na presença de Jesus, vamos estar servindo ao Senhor. Irmãos, Isaías profetizou, pregou, cumpriu o seu ministério, mas infelizmente o povo não aceitou e veio o cativeiro. Eu espero que essa palavra que está sendo pregada, nós vamos aceitá-la, ela. Porque o que aconteceu com o povo não precisa acontecer com a gente. O que aconteceu com alguém não precisa acontecer conosco. Então vamos obedecer a palavra de Deus. Não vamos andar em pecado. Não vamos andar longe de Deus. Não vamos fazer coisas que desagradam ao Senhor. Vamos andar em santidade. Vamos andar em pureza. Porque é isso que Deus nos chamou para fazer. Amém? Vamos se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, o Senhor levantou o profeta Isaías, levantou Jeremias, levantou Ezequiel, levantou vários profetas para advertir o seu povo. Meu Deus, infelizmente o seu povo não ouviu, teve que passar pelo cativeiro, mas o Senhor ainda teve misericórdia e resgatou os que sobraram, que foram os fiéis, Pai. Meu Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, essa palavra foi ministrada aos nossos corações, e pedimos ao Senhor, se tem alguma coisa em nós que está desagradando ao Senhor, se tem algum pecado, ajude nós a largarmos, Senhor.
Nos dá força para nós largarmos tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Porque nós não queremos ficar longe do Senhor. Nós não queremos ficar sem as bênçãos, sem a salvação, sem as bênçãos, sem tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. Nós não queremos passar fome de água ou passar fome de comida. Nós não queremos passar sede. Nós não queremos, Senhor, ficar sem liderança, ficar sem a Tua palavra, sem a Tua presença. Nós não queremos ser desrespeitados, nem desrespeitar, Senhor. Nós não queremos andar com o coração altivo, Senhor, e sofrer tudo a consequência, Senhor, mas nos ajude a andar em humildade, para a glória do nome do Senhor, Pai. E por favor, Senhor, muda o nosso cativeiro, muda o cativeiro daquele que está sendo justo, muda o cativeiro daquele que está se arrependendo e se voltando para o Senhor, muda o cativeiro da sua igreja, Senhor. Pai, Daniel orou, lá no início do culto foi falar de Daniel 9, Senhor, pedindo a restauração. Aqui, Senhor, Isaías profetizou uma restauração futura, Pai. E, Senhor, eu sei que o cativeiro tem um tempo, mas ele também passa, Senhor. Então, por favor, Senhor, pessoas que entraram aqui, que estão pedindo a restauração, que já passou pelo processo, restaura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E aquele que está passando pelo processo, está se voltando para o Senhor, ajude a permanecer, ficar firme, até que a restauração venha em nome de Jesus. E, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos livra, Senhor, de ser pessoas perversas. Nos livra de ter línguas que irritam o Senhor. Nos livra, Senhor, de passar os nossos filhos pelo fogo. Nos livra, Senhor, de guiar os nossos filhos nas coisas